Hoje nós temos a honra de receber o pastor Alex Alves, que trará uma palavra que eu tenho certeza que vai de encontro ao que nós precisamos. Pastor Alex, vamos nos alimentar um pouco dessa palavra maravilhosa? Conforme diz, eu sempre falo, João 3,34, né? Que todo aquele que Deus envia fala a palavra de Deus. E Ele não derrama do seu Espírito sob medida. Então, se Ele não derramar sob medida, e você não receber sob essa medida, você vai extrapolar. Aí a gente vai entender a abundância de Deus na nossa vida, amém? Eu gosto sempre de orar por quem traz a palavra para a gente, porque o Espírito está prontíssimo. Ele só vai receber aquilo que nós temos para oferecer, amém? Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos pela vida do pastor Alex Alves, Senhor, meu Pai, que se dispôs a trazer uma mensagem para nós nessa manhã, Senhor. Mensagem que venha, Senhor, meu Deus, abrir o nosso entendimento, que venha abrir os nossos olhos, que venha, Senhor, meu Deus, de encontro com as nossas necessidades. Então derrama, Senhor, meu Deus, graça sobre a vida do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meu amigo. Graça e paz a todos. Gostaria de convidar os irmãos mais uma vez para ficarmos todos de pé, se não for pedir demais. Estou muito feliz de estar aqui. Enquanto eu peço para os irmãos abrirem suas Bíblias em Isaías 49, quero agradecer, mas não é um agradecimento apenas assim para cumprir um ritual, assim, né? Como diria, algo assim formal, mas é do coração. Eu gosto de falar do coração. Eu não falo coisas apenas por formalidade, eu não tenho esse hábito. Então, tudo que falo, procuro sempre tirar do meu bom tesouro, né? Coisas boas. O pastor Edson é um amigo de anos e já há muito tempo a gente vem relutando para estar junto, e não só junto, mas junto. Não sei se os irmãos nos entendem, mas aqui a gente está nessa feita, e eu acredito que foi Deus quem preparou tudo isso, e certamente haverá muitos frutos para a glória de Deus, porque estou aqui em casa, um amigo, e que pode assim ser mais chegado do que muitos irmãos. Amém, irmãos? Então, estou feliz de estar aqui. Bom, vamos ler o texto de Isaías 49, do 1 ao 6. Eu peço aos irmãos que prestem atenção na leitura, porque isso vai fazer toda a diferença. Amém? Diz assim a palavra: Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe. Fez menção do meu nome, e fez minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse: Tu és meu servo. Diga comigo: Tu és meu servo, Israel. Diga comigo: Israel. Aquele que por quem hei de glorificar. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora, diz o Senhor que me formou desde o ventre, para que eu seja seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse, prestem atenção nesse verso 6, o último verso. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei por luz dos gentios. Diga comigo: também te dei por luz dos gentios, para seres a minha salvação até os confins da terra.
Amém, irmãos? Se você puder, agora abra sua Bíblia, mais um versículo em 2 Coríntios, e aí você vai poder se assentar. 2 Coríntios, capítulo de número 12. 2 Coríntios, capítulo 12. O versículo de número 1. Amém? Aí até... deixa eu ver aqui. Vamos até o verso 4. Eu acho que está bom. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Verso 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê e de que mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para que me esbofeteasse a fim de não me exaltar. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Queridos, eu quero trazer uma palavra que ela certamente será uma palavra nova para a maioria dos que estão aqui, porque esta é uma palavra que foi dada ao apóstolo Paulo na plenitude dos gentios, em revelações, por meio de revelação. E essa não é uma palavra qualquer, porque é uma palavra cujos próprios anjos, principados e potestades anelavam e buscavam conhecer, mas diz a palavra em muitos textos que nem aos anjos, nem aos principados fora revelado, tão somente fora anunciado pelos profetas de forma enigmática e para o apóstolo Paulo, a fim de que ele pudesse anunciar esta palavra à igreja dos gentios. Quantos estão me entendendo? Esta palavra é uma palavra poderosa, é uma palavra que tem a ver com uma restauração de um povo esse que se chama Israel. Deus só tem um povo, o nome desse povo se chama Israel. Há um problema muito grande que acontece no meio das igrejas depois do fim da era apostólica, e eu vou explicar a razão desse motivo em poucas palavras para não ser muito profundo e complicar as coisas. Gostaria eu de ter aqui 3 horas para falar disso, porque eu não jogaria a palavra fora. Falaria coisas atrás de coisas espirituais, para que vocês possam crescer na graça e no conhecimento. Há anos tenho me preparado para ministrar tais coisas. O Senhor tem me dado essa graça, não somente a mim, mas a outros irmãos espalhados nos 4 cantos da terra, porque esse tempo é o tempo da restauração de todas as coisas. A razão pela qual a igreja não teve acesso a essas revelações é simples. A obra de Deus, ela é comparada a uma edificação de uma casa, mas também a uma plantação. A casa de Deus, ela não é edificada da nossa forma. Deus estabeleceu tempos determinados para edificar esta obra. E Ele faz esta casa, Ele edifica esta casa que Hebreus capítulo 3 diz que somos nós se atentarmos para a sua palavra. Casa de Jesus, que somos nós se atentar. Quem aqui pode dizer um glória a Deus e atentar para a palavra do Senhor? Não a minha. Eu sou apenas alguém
que está cavando, pesquisando e meditando a fim de trazer de volta as veredas antigas da palavra. Eu sou um restaurador de veredas antigas. Esse é o meu papel, esse é o papel dos homens e mulheres de Deus desse último tempo, que vão restaurar as veredas antigas no meio da igreja. Por quê? Eu vou lhe explicar rapidamente, para não ser muito profundo e complicar, mas entenda-me. Então, como Deus ele edifica a sua casa em tempos de colheita, lá em Israel haviam duas colheitas, a colheita da primavera e a colheita do outono. Então, a casa de Deus ela é edificada na primeira temporada de festas e na última temporada de festas. Na primeira temporada de festas nós temos Páscoa, Pães Asmos, Primícia e Pentecoste. Essa é a primeira temporada de festas que aponta para os fundamentos da casa de Deus. Essas 4 festas estão ligadas com o início da igreja, com Cristo morrendo na cruz, com Cristo purificando sua igreja, com Cristo ressuscitando dos mortos e fazendo com que nós ressuscitemos com Ele, com Cristo subindo aos céus e derramando o seu Espírito, e logo após temos então 4 meses sem festas. Esses 4 meses, anualmente falando, eles apontam para um período de adormecimento espiritual. Logo após nós temos as últimas festas, amém, irmãos? Essas primeiras festas, falando um pouco mais, elas estão ligadas com a colheita da primavera. Então nessa colheita nós temos a primeira fase da casa de Deus. Foi aí também que o templo de Zorobabel foi iniciado, nesse período das primeiras festas. Então depois, como os irmãos sabem, a obra parou, e a obra não para por acaso, a obra para porque esse é o tempo em que o povo de Deus vai dormir e começar a edificar as suas próprias casas. Eles passam a edificar as suas próprias casas e edificam a casa de Deus como se estivesse edificando algo para si mesmo. E aí então a obra, embora esteja sendo edificada, não está sendo edificada da maneira do Senhor. A igreja passa a dormir, o povo passa a dormir, porque é assim que acontece, é o tempo que está entre uma temporada de festas e a outra temporada de festa. Esses 4 meses, eles apontam para o tempo da plenitude dos gentios. É o tempo em que Cristo traria o povo que estava longe para perto, para entrar no reino. 4 meses aponta para 40 anos do deserto, aponta para 40 jubileus. Cada jubileu tem 50 anos, que aponta para 2000 anos da plenitude dos gentios. Esse é o tempo em que nós, após a era apostólica, dormiríamos, porque o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas no início da igreja, elas estão acesas, mas elas saem ao encontro do noivo. Então, demorando o noivo, elas dormem, todas dormem, prudentes e loucas. Esse é um período de adormecimento espiritual. Mas a boa notícia para vocês é que a última fase da casa de Deus está chegando. A última fase da casa de Deus, a edificação final, está chegando. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? O tempo das últimas festas está chegando. Quais são as últimas festas? Festa das trombetas, festa da expiação e festa do tabernáculo. A festa da trombeta é a festa do despertamento do povo que está dormindo. Esta é uma festa que ela era utilizada para convocar e despertar o povo. Aí então por 10 dias eles tinham que afligir a alma e estarem prontos para o dia mais importante de todas as festas, que era o dia da expiação, na qual o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos para levar o povo para a festa do tabernáculo. Jesus, eu tenho uma notícia para te dizer. No dia da Páscoa ele morreu e depois ele ressuscitou na festa das primícias, subiu ao céu. Aos 10 dias depois ele foi coroado, ungido, e o óleo caindo sobre a sua cabeça lá do céu veio até a orla do manto da igreja. A igreja recebeu o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, aleluia, e ela saiu louvando e adorando o nome do Senhor, cheia do Espírito, no tempo da igreja primitiva. Mas o tempo passou, o noivo demorou e a igreja
adormeceu. Agora estamos vivendo o tempo em que todos nós começamos a despertar do sono. Começamos a despertar do sono para estarmos prontos para o dia da redenção. Preste atenção, o escritor aos Hebreus diz no capítulo 9 que o dia da redenção é o dia da expiação, da festa da expiação. O que tem de especial nessa festa da expiação? O sumo sacerdote saía do Santo dos Santos. Eu quero te dizer uma coisa: o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, ele entrou num santuário celestial, e a saída desse santuário celestial se dará em uma festa da expiação, para nos levar para a festa dos tabernáculos, que é o reino milenar de Jesus Cristo. Quando podem dizer aleluia? Quantos podem dizer amém? Está dando para você entender? Prestem atenção. Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 30, que o Senhor, Ele nos preparou para o dia da redenção. Ele disse: não entristeçais o Espírito Santo, para o qual fostes selados para o dia da redenção. Qual é o dia da redenção? O dia da festa da expiação. Não a anual, mas a realidade dela, que se cumpre apenas uma vez. Amém? Quantos estão entendendo? Cristo já fez toda a sua obra, mas há 3 tempos: ao tempo do Pai, ao tempo do Filho ficar pronto e ao tempo da igreja ficar pronto. Quando você começar a entender que a igreja é o Israel espiritual, você vai começar a entender uma coisa. Preste atenção: o Pai fez tudo, e Ele fez tudo em 6 dias, e no 7º descansou. A primeira temporada de festa para o Pai é da Páscoa até os pães asmos. Nesse dia todos tinham que se reunir ali, e depois nós temos o tempo do Filho, 50 dias, 7 semanas. O Pai, 1 semana. O tempo do Filho ficar pronto para o casamento são 7 semanas. Então ele faz a sua obra desde a Páscoa ao Pentecoste, e quando ele termina a sua obra, ele é ungido lá nos céus no dia de Pentecoste, e então o óleo se derrama sobre a igreja aqui na terra. Quantos estão entendendo? Nesse dia a obra do Filho se completa por completo, de verdade. Não que ele não tinha feito a obra dele na Páscoa, mas é que a questão da glorificação e da coroação e da unção acontece no dia de Pentecostes. Quantos estão entendendo? Digam amém. E o tempo da igreja para ficar pronta, porque a noiva sempre demora mais, a esposa sempre precisa de mais tempo, são 70 semanas. E aí você se lembra das 70 semanas de Daniel para o seu povo e para a sua santidade, sua cidade, não é? Aí eu te digo uma coisa, irmãos: Daniel, ele não foi justificado pela lei, logo ele foi justificado pela fé. E se ele foi justificado pela fé, não importa se ele nasceu no Velho Testamento, o que importa é que a igreja gloriosa de Cristo, a esposa do Cordeiro, a nova Jerusalém, ela nasce tanto no Velho quanto no Novo. Para todos aqueles que foram justificados pela fé, esses fazem parte da Sião celestial. O povo de Daniel que se refere ali é o Israel espiritual. Aleluia. O tempo da igreja são 70 semanas. A última semana ficará para o final, e nesta semana final, então, o povo de Deus vai ficar pronto. Quantos estão entendendo? Está dando para você entender? Eu sei que muda muita coisa, mas vai entendendo aí o que Deus está falando. Deus, Ele reservou assim. E aí então nós temos isso, a obra do Senhor sendo comparada com uma edificação de uma casa e comparada com uma plantação. O Senhor vai colher os seus preciosos frutos da terra. Ele vai colher, mas Ele vai colher esses preciosos frutos da terra nos seus tempos determinados. A palavra tempos determinados pode soar estranha para você, mas eu vou lhe dizer o que ela significa. No Velho Testamento, na maioria das vezes, quando a Bíblia fala das festas, ela vai utilizar a palavra moed, ou moedim no plural. A palavra moed no hebraico, ela é tempos determinados. Todas as vezes que você ler lá na Bíblia, em Êxodo, Levíticos, Deuteronômios, sobre as festas, o assunto são as festas. Não vai estar escrito a palavra shagad, mas vai estar escrito a palavra moed,
que é tempos determinados. Por quê? Porque Deus estabeleceu as festas como tempos determinados para edificar a sua casa e para plantar o seu povo na terra. Quantos estão entendendo? Tempos determinados, amém? E o interessante é que no Novo Testamento, a palavra utilizada para festas ou tempos determinados, amém, irmãos? Ela é a palavra kairos. Diga a palavra kairos. A palavra kairos não é uma palavra apenas em contraste com a palavra cronos, para tempo aqui, tempo nosso, amém? Não. Como muitos pensam, a palavra kairos é apenas o tempo de Deus, ou seja, é o tempo onde Deus está, onde Deus habita. Não, a palavra kairos não é essa. Essa palavra não, melhor dizendo, essa palavra não é utilizada para designar apenas onde Deus está, o tempo onde Deus está. Não, esta palavra é utilizada para expressar, assim como no Velho Testamento, as festas de Deus. Quantos estão entendendo? E por isso é que Paulo, ao falar dos tempos determinados em sua carta, ele fala acerca de um tempo em que a igreja passa a despertar. Olha que coisa interessante. Ele diz que ele ensinou as igrejas sobre os tempos determinados. E muitas pessoas nem sequer sabem disso, porque ao lerem todas essas coisas, elas não conseguem fazer a soma de coisas espirituais com coisas espirituais. Porque é algo normal, irmãos. Todos nós estávamos dormindo, mas Deus está nos falando que chegou a hora de despertarmos do sono, aleluia. Paulo fala em Romanos capítulo 13, no versículo de número 11, ele diz assim: e conhecendo os tempos, diga comigo, que conhecendo os tempos, já é hora de despertarmos do sono, aleluia. A palavra que Paulo usa ali não é cronos, ele não está falando de tempos aqui. Ele também não usa a palavra aion, que fala de presente século, mas ele usa a palavra kairos. Ele está dizendo assim, ou seja, ele falou em hebraico, mas aqueles que escreveram a sua carta traduziram e escreveram em grego. Mas quando Paulo foi falar, certamente ele falou a palavra moed no hebraico, e ele citou ela. E quando se diz aqui que para a igreja de Romanos, né, dos romanos, né, que já é hora de despertar do sono. Por quê? Porque conhecendo vocês já os tempos, já é hora de despertarmos do sono. Aí ele diz por quê? Porque a nossa salvação agora já está mais próxima do que quando no princípio nós aceitamos a Cristo, aleluia. Por que está mais próxima? Porque agora nós começamos a conhecer os tempos. Agora nós começamos a compreender os tempos determinados que o Pai reservou pelo seu próprio poder. Está dando para você entender? Paulo, ele está dizendo isso com todas as letras, e eu vou reforçar isso com outro texto de Paulo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz assim, com seus olhos no dia do Senhor, ele diz assim, acerca, diga comigo, dos tempos e das estações, não necessito vos falar coisa alguma, porque vocês já estáis inteirados precisamente acerca disso. Acerca dos tempos, a palavra tempo ali é a palavra cronos, e das estações, kairos. Acerca dos tempos, aqui Paulo está falando, esse tempo em que o Império Romano está governando sobre nós, para a gente entender qual é, na parte escatológica, o tempo em que nós estamos vivendo. Será que é já a hora do Senhor voltar, da pedra bater no pé da estátua? Não, Paulo sabia muito bem, porque ele conhecia as profecias, sabia que Roma ainda não estava dividido, logo a estátua do rei Nabucodonosor apenas tinha uma perna. Ela não tinha duas pernas, porque as pernas da estátua representam o Império Romano. Sequer tinha os pés e os dedos dos pés. Paulo sabia, conhecia isso, ele sabia. Mas ele ensinava para a igreja as festas, e isso fazia com que eles entendessem os tempos. E aí então Paulo diz, olha, conhecendo os tempos, né? Ou seja, o tempo cronológico, a gente sabe que não chegou o momento ainda.
mas conhecendo também as estações, ou seja, o tempo Kairos, as festas de Deus, das quais eu não vos necessito falar, porque vocês já estão inteirados, aleluia, vocês já estão inteirados de forma precisa acerca desse assunto. Aí ele diz: então vos lembreis, aleluia, aleluia, que o dia do Senhor, ele virá como um ladrão da noite. Olha que coisa tremenda. Por que ele diz isso? Aí ele vai dizer: porque nós não somos da noite, nós somos do dia. Nós não somos daqueles que dormem, nós somos daqueles que estão acordados, despertados. O ladrão da noite, ele virá para surpreender aqueles que estão dormindo, mas nós não somos da noite, nós somos do dia. Chegou a hora de despertarmos do sono. Irmãos, isso é um mundo de revelações. É um mundo de revelações novas que você vai passar a ter, porque mudou o olhar, mudou a perspectiva. Quantos conseguem dizer um amém comigo? Quer dizer que existe isso na palavra e eu não tinha visto, ou já tinha visto e agora vou começar a conhecer mais? Sim, irmãos, Deus vai levantar mais homens como eu, vai levantar outros para falar isso para você, e vai abrir os teus olhos para que você comece a mergulhar e enxergar que o tempo da restauração de todas as coisas, a fase final da casa de Deus, está para começar a se concretizar. Aleluia. Está dando para você entender? Deu mesmo para entender isso? E o que é que esse outro texto de Paulo tem a ver com tudo isso? O que é que esses dois textos que eu li têm a ver com tudo isso? Tem a ver que Deus escolheu o apóstolo Paulo para ser ministro disso tudo. Ministro do quê? Dessa casa de Deus. O que é a casa de Deus? A casa de Deus é o corpo de Cristo. A casa de Deus é formada por Cristo, cabeça, e as duas casas de Israel. Diga comigo: as duas casas de Israel. Diz: a casa de Judá e a casa de José. Diz: a casa de Judá e a casa de Israel. Diz: a casa de Judá e a casa de José, cujo cabeça é Efraim. Diga: a casa de Judá, que não fora rejeitada e que estava perto, e a casa de José, que fora rejeitada e que fora lançada e semeada nos quatro cantos da terra. Quantos estão entendendo? Jesus, ele é o cabeça desse corpo. Paulo foi o ministro escolhido para ministrar essa mensagem. Ele é o servo de Israel que veio para anunciar a mensagem aos gentios, ser luz dos gentios. Na verdade, Isaías 49 é um texto para Cristo. Cristo é o servo de Israel. Mas Cristo, como servo de Israel, ele faz esta união na cruz. Paulo fala isso em Efésios 2. Ele diz: vocês gentios, lembrem-se que vocês já não são mais gentios. Vocês eram gentios, que vocês, quando estavam lá, gentios na carne, vocês estavam sem Deus no mundo, sem Cristo, sem as alianças, sem as promessas. Mas agora em Cristo vocês fazem parte, diga comigo, da comunidade de Israel. Diga: agora em Cristo nós fazemos parte da comunidade de Israel. Quer dizer que eu sou um israelita? Diga assim: sim, eu sou um israelita. Eu faço parte do Israel espiritual, aleluia, do qual o Senhor uniu. Ele não rejeitou a casa de Judá. O Senhor, ele tinha um reino que se dividiu em dois nos dias do rei Salomão. E esses dois reinos era comparado também a duas mulheres, duas esposas, casa de Judá e casa de Israel. A casa de Judá ele não rejeitou, porque dele sairia a pedra angular, sairia o Salvador do mundo. Então Deus tolerou o pecado de Judá para que dele saísse o Messias. Mas a casa de Israel, ele deu carta de divórcio, enviou para os quatro cantos da terra e espalhou a casa de Israel para cumprir uma promessa que Deus deu por intermédio de Abraão, Isaque e Jacó, em Gênesis 48, quando Deus, por meio
veio de Jacó, ali estando diante de José e os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, ele cruza as 2 mãos e abençoa os filhos de José, dizendo que Efraim seria o seu primogênito, aleluia, e que ele seria como uma multidão de peixes sobre a terra, aleluia, e como plenitude dos gentios. Gênesis 48, 16 e 19, está dito lá. Ele seria uma multidão de povos sobre a terra, e como peixes, o texto é, a palavra ali é peixe sobre a terra. Você já viu peixe na terra? Eu nunca vi. Você já viu peixe na terra? Peixe na terra para mim, alguém pescou, a gente vai fritar ele lá e vai comer, né? Peixe sobre a terra, pescar peixe sobre a terra. Porque é que Jacó falou isso, cheio do Espírito, é porque lá na frente, um dia, logo mais lá na frente, aleluia, Jesus viria e ele separaria 12 apóstolos para pescar, para ser, aleluia, pescadores de homens na terra. E o que é que eles iriam pescar? Eles iriam pescar efraimitas, a casa de Israel, que agora já seria uma plenitude de nações, plenitude dos gentios. Você está entendendo de onde você veio, quem você é? Está entendendo? Sabe quem você é? Você que está aqui hoje, você é um filho da casa de Israel. Você é uma ovelha perdida que estava perdida e que o Senhor encontrou. Está dando para você entender? Muda tudo. Isso aqui não é inversionismo, isso aqui é somar coisas espirituais com coisas espirituais. Jesus disse em Mateus, aleluia, que um bom escriba, um bom mestre, segundo, concernente às coisas do reino, é aquele que sabe tirar do seu bom tesouro coisas novas e coisas velhas. Diga, coisas novas e coisas velhas. Diga para o seu irmão assim: o vinho novo não está apenas no Novo Testamento. Digo, o vinho novo está no Velho e no Novo. No Velho e no Novo. Diga, o Evangelho de Jesus está no Velho e no Novo. Você pode dar um glória a Deus? Não é só chegar aqui em Mateus e pum, dividir o livro, não, irmãos. É ter os olhos espirituais e entender que é o mesmo Espírito que operou em todos no passado, agora opera. Agora, dentro do velho, tem vinho velho também. Está dando para entender? E se eu te disser que dentro do novo também tem vinho que já envelheceu? Quantos estão entendendo? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, mas eu estou tentando ser bem simples nas minhas palavras e objetivo para vocês me entenderem. Então, aqui nós vemos Paulo falando sobre isso. Ele diz então, olha, Efésios 2, estou com Efésios 2 na cabeça. Então vocês não são mais gentios, vocês agora são parte da casa de Israel, vocês agora são comunidade de Israel. Ele diz assim, ó, porque Cristo, ele quebrou a separação que havia, né? Ele uniu os que estavam longe, diga os que estavam longe, e os que estavam perto, em um só corpo, em um só povo, em um só homem, e os tornou parte da família de Deus. Isso que está escrito em Efésios 2. Ele quebrou isso, e lá no verso 17 ele diz que ele anunciou o evangelho da paz. Diga o evangelho da paz entre os que estavam longe e os que estavam perto. Se eu te disser que o evangelho da paz não é só um evangelho que pacifica Deus e você e Deus, você acredita? Você entende que o Senhor está falando que o evangelho da paz é a pacificação entre as duas casas de Israel? Quantos estão me entendendo? Entre judeus, diga judeus, e gentios, em Cristo, formando um só corpo. É por isso que Isaías vai dizer lá no capítulo 59, que o Senhor cria o fruto dos lábios, aleluia. Ele cria o fruto dos lábios e diz paz, paz para os que estão perto e paz, paz para os que estão longe. É por isso que Zacarias, quando vai falar da edificação do templo de Zorobabel, que foi edificado apenas pela casa de Judá,
Não havia nenhum da casa de Israel, só os da casa de Judá. Profeticamente, ele olhando para a realidade daquela construção, daquela edificação, do templo verdadeiro de Cristo Jesus, ele diz em Zacarias, no capítulo 6, no verso de número 15, que naquele dia, aleluia, os que estão de longe virão e ajudarão na edificação da casa de Deus, aleluia. Nós, irmãos, quem são esses de longe? Somos nós. E é por isso que Isaías vai dizer aqui: ouvi-me vós, os que estão nas terras dos mares. Diga, nas terras dos mares. E vós, os que estáis longe. Diga, essa mensagem de Isaías 49 não é para os judeus, é para os da casa de Israel, para os que estão de longe. Pedro, falando em Atos 3, ele fala isso, que o Senhor, não é? Jesus, ele veio, se tornou Senhor, Salvador, e daqueles que se arrependem, não é? Esses que se arrependem, eles podem, né, agora serem parte desse Israel. Ele vai dizer ali em algum dos versículos, eu penso que o 15, ele vai dizer: porque o Senhor ainda tem muitos que estão de longe, que ainda precisam voltar. Aleluia. Quantos estão me entendendo? E aí, aqui, pulando aqui um pouco o texto, em Zacarias, olha que coisa tremenda, irmão. Zacarias capítulo 10. Zacarias, deixa eu abrir aqui. Deixa eu tentar abrir rapidamente. Zacarias capítulo de número 10. Olha que coisa tremenda. Olha o Senhor falando. Aleluia. Versículo de número 10. Não, capítulo 10, versículo de número 6. E eu fortalecerei a casa de Judá. Veja, ele diz fortalecer. E salvarei a casa de Judá. Ele não diz salvarei a casa de Judá. Ele diz eu fortalecerei a casa de Judá. Ou seja, ele escolhe um remanescente fiel da casa de Judá, da qual os apóstolos faziam parte. Por isso Deus não rejeitou Israel de todo. Ele arrancou uma boa parte dos ramos, mas ele não rejeitou Israel. Quantos podem dizer amém? Paulo, ele vai falar isso em Romanos 11, ele vai trazer a memória dos 7.000 remanescentes dos dias de Elias. Assim como Deus reservou para si um remanescente Israel, ele diz, assim também o Senhor preservou um remanescente nesses dias da eleição pela graça. E ele diz, da qual eu faço parte da casa de Judá, porque ele era um benjamita da casa de Judá, e a casa de Judá era formada por duas tribos, tribo de Judá e tribo de Benjamim, e a casa de Israel era formada por 10 outras tribos, da qual o cabeça era Efraim. Quantos podem dizer amém? Eu sei que é muita informação, mas agora pelo menos você vai ter prazer em meditar mais para entender melhor essas coisas. Você também vai dar muito trabalho para o seu pastor, porque você vai fazer muitas perguntas para ele. Amém? E aí ele vai dizer assim, Zacarias 10, fortalecerei a casa de Judá e salvarei, diga, salvarei a casa de José, e tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles, e serão como se os não tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e seus filhos o verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor, aleluia. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar-se-ão, aleluia, como se tinham multiplicado, e eu os semearei entre os gentios, entre os povos. A palavra aqui é goim no hebraico, é gentios, e lembrar-se-ão de mim em lugares remotos, e viverão com os seus filhos e voltarão, aleluia. Não é para a terra literal de Israel, mas é voltar-se para o seu Deus, aleluia, para o monte de Sião. E lá em terras remotas, depois que eu tiver semeado eles na terra, porque é uma plantação, amém?
Eu vou trazer eles de volta, eu vou assobiar. Olha que coisa interessante, eu vou assobiar. Essa expressão Deus usa muito nos profetas. Ele diz, eu vou assobiar. E geralmente quando ele diz, eu vou assobiar, é quando fala do arrebatamento no Velho Testamento, viu, irmãos? Ele diz lá em Isaías 5, depois você vai dar uma olhadinha lá nos últimos versículos de Isaías 5, lá fala do arrebatamento da igreja. E ele diz que ele vai assobiar, aleluia. Ele vai assobiar e vai chamar a plenitude dos gentios, os povos dos 4 cantos da terra. E eles virão, aleluia. Eles virão. Suas rodas virão em carros com rodas de fogo, aleluia. Serão chamados filhos de leão, aleluia. Filhos de leão, que coisa tremenda, irmãos. O Senhor está dizendo que Ele vai assobiar, e esses que foram semeados na terra virão. E eles não virão assim como quem não sabe de nada, não, irmão. Eles virão, aleluia, porque se lembraram, estando lá longe do Senhor, o seu Deus, aleluia. Enquanto muitos da casa de Judá estão adormecidos, aleluia, e nem sequer se lembram de Yeshua Hamashia, o Senhor Jesus, o nosso Messias. Os de Efraim, aleluia, os da casa de José, se lembrariam do Senhor, e a Ele voltaria quando Ele assobiasse e os chamasse, aleluia. Que coisa tremenda, irmãos. Que plano lindo, maravilhoso esse. E ele diz que ele então, ele fortalece os da casa de Judá, e ele salva, diga salva, os da casa de José. Aleluia. E ele torna a ter misericórdia deles, por quê? Aleluia. Porque será como se ele nunca os tivesse rejeitado. Vejam, irmãos, Deus rejeitou a casa de José. A casa de José, quando ele diz, não é José lá no período de José, mas no período em que as 12 tribos de Israel se dividiram, e Efraim, filho de José, estava na frente como cabeça do reino do norte, reino da casa de Israel. Por que que um reino passou a se chamar casa de Judá e o outro casa de Israel? Porque Jacó prometeu lá na bênção em Gênesis 48 que Efraim seria o seu primogênito e ele levaria sobre si o seu nome, aleluia, porque o primogênito levaria sobre si o seu nome. É por isso que Efraim é chamado de casa de Israel, aleluia. Em Jeremias 31, versículo 9, a Bíblia diz que o Senhor falando que da nova aliança, Ele fala da nova aliança, Ele diz que a nova aliança, aleluia, era para as 2 casas de Israel. Aí você pergunta, onde é que a igreja entra nisso? Se a igreja não é Israel, onde que ela entra nisso? Se Jeremias 31 está falando que o casamento da nova aliança é para a casa de Judá e para a casa de Israel. E ele diz que não farei essa nova aliança como naqueles dias do Egito, quando mesmo eu havendo desposado a Israel na primeira aliança, eles violaram a minha lei. Nessa vez não vai ser assim, mas ele diz, eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. E aí o escritor aos Hebreus, entendendo isso no capítulo 8, no verso 8 ao 12, ele diz que essa nova aliança era mesmo com a casa de Judá e com a casa de Israel. Então não é uma coisa de achismo. O nosso escritor aos Hebreus, que escreveu para os Hebreus, diga, eu sou um hebreu. Porque Abraão, meu pai, diga, Abraão, meu pai, era um hebreu. E eu te digo uma coisa interessante, a lei diz que quando um senhor comprava um escravo hebreu, e ele comprava uma escrava hebreia, o escravo hebreu, ele deveria servir aquele homem apenas por 6 anos. No 7º ano, ele teria que ser liberto sem pagar coisa alguma. Deixa eu te contar uma coisa. O Senhor Jesus está comprando escravos hebreus desde o 1º milênio, no 2º milênio, no 3º milênio, no 4º milênio, no 5º milênio, no 6º milênio, ele está comprando hebreus. Mas no dia que ele voltar, na manhã do 7º dia, ele vai voltar na manhã do 7º dia, ele não vai pagar mais coisa alguma, porque a lei diz que quando, aleluia, se completa os 6 anos, ele não precisa de pagar coisa alguma. É por isso que Isaías, no capítulo 52, diz que o Senhor, aleluia, quando ele for resgatar o seu povo, que esteve cativo no Egito,
Egito e lá na terra da Síria, ele diz que vai resgatá-lo sem dinheiro e sem preço, sem dinheiro e sem preço, porque a lei diz que quando esse Senhor viesse para resgatar os seus filhos da casa de Israel, não poderia pagar mais nada depois do 6º ano. Aleluia! Coisa tremenda. E quando ele comprasse uma hebreia escrava e desse para o seu filho por esposa, ele deveria, o Senhor que comprou a escrava hebreia e deu a ela, deu ao seu filho por esposa, ele diz assim: então o Senhor terá que tratá-la como sua filha. Diga filha. Está entendendo como funciona a adoção? O Senhor, o Pai, comprou escravos hebreus e comprou escravas hebreias e deu ao seu filho. E agora essas são filhas do Pai. Agora esses são filhos do Pai. Está dando para você entender? E aí ele diz: mas se ele por acaso, a lei está em Êxodo, acho que é 31, mas se ele por acaso resolver comprar outra escrava hebreia, o texto não fala aqui, e der ao seu filho mais uma escrava hebreia, aleluia. Isso são parábolas, irmãos. A Bíblia é um livro escrito por Deus, pelo Espírito Santo. São níveis de camadas. E ele diz: essa então também será filha, não será mais escrava. Mas um detalhe: ele não poderá deixar de dar os direitos da esposa. Diga comida, roupa e enfeites. Diga joias e enfeites. Porque se ele não puder dar essas coisas, ele não poderá se casar com ela. Então, se ele puder sustentar ambas, ele poderá ter ambas como sua esposa. E por que duas? Porque são duas esposas. Diga: a casa de Judá e a casa de Israel. Oséias capítulo 1, versículo 10 e 11. Ainda que o povo de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. E aí diz o texto assim, no verso 11: então o Senhor, ele constituirá. Diga constituirá. Diga Oséias 1:11. O Senhor constituirá os filhos da casa de Judá e os filhos da casa de Israel, e os congregará juntos, e uma só será a cabeça sobre eles. Diga comigo: e eles juntos subirão da terra, porque grande é o dia de Jezreel. Diga: grande é o dia que Deus semeia. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Diga: juntos. O corpo de Cristo não é feito apenas de gentios. A maior parte são gentios. Mas uma família hebreia não deixa de ser hebreia só porque ela resolve adotar milhões e milhões de filhos gentios. Está dando para você entender? Diga: família é hebreia e tem características israelitas. E isso não tem nada a ver com voltar à velha aliança. Isso tem a ver, diga, isso tem a ver com bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Você sabia que as bênçãos de José, e eu já estou quase acabando, as bênçãos de José, tanto de Jacó quanto de Moisés, depois você lê lá em Deuteronômios, eu acho que 32, vai falar das bênçãos de José e dos 12 por meio de Moisés. E as bênçãos de Jacó feitas a José, todas elas são espirituais. Deus gasta um versículo para falar das outras tribos, mas quando chega na tribo de José, Deus faz assim 10, 15, 20 versículos, e ele diz que José, ele é abençoado com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Está escrito. Ele é abençoado com bênçãos eternas. José é um ramo frutífero, aleluia, que se estende sobre o muro. José aponta para Jesus.
seus filhos Manassés e Efraim para as duas casas de Israel. Quantos estão me entendendo? Ele é aquele que quebra o muro de separação e une os dois povos. E Paulo, irmãos, foi escolhido por Deus para ministrar esta mensagem. Eu não tenho tempo para falar, mas falaria para vocês aqui algumas coisas. Apenas vou dizer uma, porque mal comecei. Isso seria uma pequena introdução deste tema, mas eu vou falar aqui em poucas palavras, que esse servo aqui de Isaías 49, que diz assim o Senhor para ele, diz para os povos que estão nos mares, ele diz: a todos vocês que estão nos mares, nas terras dos mares, os que estão de longe, ouçam, porque eu escolhi o meu servo Israel, desde o ventre da sua mãe. Eu mencionei o seu nome quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. E eu chamei ele para restaurar as tribos de Israel e para ser luz dos gentios, diga, luz dos gentios, até os confins da terra. Jesus, ele é esse servo de Israel. Mas ele não restaurou, melhor dizendo, ele restaurou, diga comigo, Jesus restaurou as duas casas de Israel na cruz, mas ele não pregou para os gentios até a extremidade da terra. E para isso ele escolheu o apóstolo Paulo. Está dando para você entender? E o apóstolo Paulo, ele vai se tornar aqui um imitador de Jesus. Diga, um imitador de Jesus. Diga, aquele que viria para ser como um anjo, diga, um anjo mensageiro de Cristo e sido recebido, diga, recebido como o próprio Cristo. Ele não é o Cristo, diga, ele não é o Cristo, mas ele seria recebido como o próprio Cristo. Isso está em Gálatas capítulo 4, palavras do apóstolo Paulo. Ele diz: eu, Paulo, fui enviado a vocês como um anjo de Deus e fui recebido por vós como sendo o próprio Cristo. Ainda que ele fosse o menor dos apóstolos, contudo o Senhor o agraciou. Por quê? Porque Paulo, ele tinha que completar, diga, completar, as aflições de Cristo no corpo de Cristo, que é a igreja. Quer dizer que tinha ainda aflições de Cristo para se completar. Colossenses 1:24, ele diz: eu fui escolhido para completar as aflições de Cristo no corpo de Cristo, que é a igreja. Jesus completou isso no corpo dele. O corpo de Jesus representava simbolicamente a igreja, diga, a igreja. Quando Cristo ressuscita, ressuscita as duas casas de Israel. Mas Paulo, na literalidade, foi aquele que iria realizar esta obra. Quantos dizem amém? E o texto diz ainda que ele tinha que completar, diga, completar as Escrituras. Colossenses 1:24. Então ele completa as aflições de Cristo, ele completa as Escrituras, e quando ele completa as Escrituras, ele anuncia o mistério de Cristo. Diga, o mistério de Cristo. O Evangelho das riquezas inefáveis. Não é minha palavra, mas é Paulo quem diz em Efésios capítulo 3, no versículo 8. Ele diz: eu, Paulo, fui escolhido por Deus, ainda que sou o menor dos santos. Ele diz: ainda que sou o menor dos santos, fui escolhido pela graça, por Deus, para, aleluia, ministrar o evangelho das riquezas insondáveis, das riquezas inefáveis, das palavras inefáveis, aleluia, aleluia. Aí ele diz assim: o evangelho do qual esteve oculto em todos os séculos, aleluia, em todos os séculos esteve oculto, mas que agora o Senhor vos deu a conhecer quais são as riquezas da glória de Deus, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ele diz: da qual sabedoria, ele chama também isso de sabedoria, multiforme sabedoria. Ele diz: da qual multiforme sabedoria os anjos anelavam em conhecer e estão aprendendo com as igrejas de Deus. Quantos estão entendendo? E é por isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 4, que ele,
Paulo e os apóstolos se tornaram um espetáculo diante dos homens e dos anjos, aleluia. Está dando para entender? Pedro vai falar em sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 12, que o evangelho anunciado pelos profetas no passado, sobre o qual estava repousando sobre ele o Espírito de Cristo, os quais anunciaram para nós, não para eles. Eles não ministraram para eles, mas ministraram para nós a respeito da graça. Olha, irmãos, os profetas do passado anunciaram para nós o evangelho da graça, e aí Pedro diz que esse evangelho que foi anunciado pelos profetas, aleluia, para nós, ele diz, agora está sendo vos anunciado, aleluia, pelos apóstolos que receberam do Espírito de Cristo que repousava sobre eles, aleluia. Ele diz, evangelho esse do qual os anjos anelam e prescutam em conhecer. Está dando para você entender? E que evangelho é esse? É o evangelho que Paulo anuncia aqui, que ele chama de mistério de Cristo, o qual revela, diga comigo, que nós, os gentios, somos co-herdeiros de Cristo, juntamente com a casa de Judá, em um só corpo. Efésios 3:6. Diga, nós, os gentios, somos co-herdeiros com Cristo, juntamente com a casa de Judá, em um só corpo. Você está entendendo isso? Diga, nós somos o Israel espiritual. Nós somos os de longe, os que estão nas extremidades da terra, os quais o Senhor está chamando. Aleluia. Fique de pé. E você sabia por que Jesus disse em Mateus 24, no versículo 12, que esse evangelho do reino será pregado, diga comigo, até os confins da terra, e então somente depois virá o fim? Diga, sabe por quê? Porque esse evangelho do reino, que restaura as duas casas de Israel, precisa ser anunciado novamente. Deus, o anjo do Senhor, diz a João para ele comer o livrinho. No capítulo 10 de Apocalipse, diz para ele, é necessário que se profetize uma vez mais para povos, tribos, línguas e nações. O evangelho foi contaminado. Os nossos pais não sabiam o que eram os tempos das festas, porque eles são como aqueles judeus, israelitas, melhor dizendo. A gente tem o hábito de chamar tudo de judeu, né? São israelitas, nem todos os israelitas são judeus. Os que nasceram no deserto não sabiam nada de festa. A Páscoa que aconteceu lá no Êxodo, lá no Egito, eles não sabiam nada disso. Eles não eram circuncidados. Esse povo é que entrou na Canaã celeste, na Canaã terrestre, né? Os de 20 anos para baixo que nasceram no deserto apontam para nós, irmãos. Nós não sabemos de nada. Isso aí aconteceu, a gente não sabia de nada. Mas está chegando o tempo das últimas festas. Está chegando o tempo da grande colheita. Nas últimas festas do outono tem a última colheita. E se tem colheita, tem as últimas chuvas. Porque tem as primeiras chuvas, temporã, e tem as chuvas seródia. A temporã caiu no dia de Pentecoste. E a seródia, a maior chuva, chuva abundante, ainda vai cair sobre nós. Por isso Tiago diz no capítulo 5, no verso 7 do seu livro, tede paciência, sede vós pacientes até a vinda do Senhor. Assim como o lavrador da terra, o Pai Celestial, ele não colhe o seu precioso fruto da terra sem que antes se derrame sobre a terra as chuvas temporã e as chuvas seródia. O Pai não vai fazer esta colheita sem que antes ele derrame a chuva seródia. A temporã já caiu, mas a seródia vem. E todos os profetas vão falar que no tempo do fim, as chuvas que são derramadas são a chuva, diga comigo, seródia. Diga, as últimas chuvas. Você crê que haverá ainda um último avivamento? Diga comigo. Diga, Deus ainda tem um último avivamento. E essa chuva tem a ver com doutrina, irmãos. Você sabia que Deuteronômio 32, a Bíblia diz que caia sobre o meu povo como uma plantação, caia sobre eles a minha doutrina como chuva. Diga, como chuva. Diga assim, fecha os seus olhos.
Dê a mão para o seu irmão, se você puder. Se você não puder, se você não quiser, não precisa. O Senhor, diga comigo assim, Oséias capítulo de número 6. Diga assim comigo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, fez a ferida e agora ligará. Depois de 2 dias, diga 2000 anos, Ele nos dará vida, e na manhã do 3º dia, Ele nos ressuscitará, e viveremos com Ele. Diga, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Diga comigo, porque Ele descerá sobre nós como chuva. Palavras de Oséias, não é a minha palavra. Pois Ele descerá sobre nós como chuva seródia, diz o profeta, como chuva seródia. Eu creio. Desperta, Israel. Conhecendo os tempos, já é hora de despertarmos do sono. Jesus está voltando. Desperta para que você não seja apanhado como o ladrão da noite. Aleluia. Eu louvo a Deus por isso. Eu posso fazer uma oração, pastor? Queria convidar você, só você, que creu nessa palavra, que entendeu que ela veio do céu e que nós estamos iniciando um novo tempo, um tempo determinado por Deus para finalizar a sua casa, um tempo de restauração, onde o Senhor vai restaurar a sua igreja. E se você quiser fazer parte dessa restauração e ouvir o Deus te chamar, aleluia. Eu não estou chamando você para aceitar Jesus, eu estou chamando você para despertar. Você que tem humildade suficiente para reconhecer: eu estou dormindo, eu não conheço esses mistérios, eu nunca ouvi dizer isso, e eu senti no meu espírito que foi Deus quem falou. E eu já vou dizer para você que haverá alguns que não vão crer, devido à dureza dos seus corações, porque estão cauterizados de tanto tempo que dormem, que estão dormindo. Mas o Espírito fala. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito dizer às igrejas: desperta. Você que sentiu que Deus está despertando você para essa fase final da casa do Senhor, saia do seu lugar. Eu quero orar por você. Se você puder, vem aqui à frente. Quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar você. O Senhor está dizendo que Ele ainda vai semear o seu povo. Ele diz assim para a casa de José: eu salvarei a casa de José, e nesse dia será como se eu nunca houvesse os rejeitado. Você já parou para pensar que você é um hebreu que andava escravo? Que Deus fez tudo isso para que a semente de Abraão se misturasse com os povos e chegasse até você, e que pela fé Jesus pudesse preparar 12 pescadores de homem e pescar você em algum lugar desse mundo. E você foi pescado e veio, e aqui você está, e o Senhor está te dizendo: tu és meu filho, porque eu te dei para o meu filho, aleluia, como esposa do meu filho, e por isso você também é minha filha, também você é meu filho, aleluia. Oh Deus, desperta-nos para um novo tempo, para que o teu povo esteja pronto e preparado. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque sem esse conhecimento nós não despertaremos, e quando o Senhor voltar, nós ficaremos. Mas aqueles que despertam, o Senhor vai prepará-los para o dia da sua vinda,
E é isso que eu te peço, Senhor. Abençoe essas pessoas que vieram aqui à frente, cada uma delas, para que elas derramem azeite de ouro, Pai, conforme está escrito em Zacarias capítulo 4, que o Senhor tem azeite de ouro reservado para ser derramado sobre a menorá, sobre o castiçal, que é a tua igreja, nesse tempo do fim. Em nome de Jesus, derrama desse azeite de ouro, Pai, unção dobrada do teu Espírito. Derrama chuva seródia sobre nós, goteja a tua doutrina sobre nós como a chuva, Pai, como orvalho que cai, e desperta-nos para um novo avivamento, que nós tenhamos fome e sede, não de água nem de pão, mas da tua palavra, em nome de Jesus, amém.